Boa noite, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Boa noite, mulheres. Boa noite, homens, espalhados pelos quatro cantos deste planeta chamado Terra. Shalom Adonai. Dia 23 de maio de 2018, quarta-feira. Em nome de Jesus Cristo, pedimos a permissão ao Pai, Filho e Espírito Santo para adentrar na presença do Pai, Espírito Santo, e adentrar no meio e no seio da sua casa, da sua família. Shalom Adonai. Boa noite, você que é noite. E aonde é bom dia, aonde é boa tarde. Estamos aqui ao vivo, diretamente do momento da palavra, trazendo uma mensagem de paz, uma mensagem da parte de Jesus Cristo de Nazaré. É bom te encontrar aqui, irmão. É bom te reencontrar aqui, amada irmã, famílias espalhadas por essas nações, por esse planeta chamado Terra. Vamos compartilhar o culto. Vamos convidar os amigos internautas. Este culto é ao vivo. De graça o Senhor nos dá e de graça nós passamos a igreja. O propósito aqui é levar você a seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Agora nós vamos orar, vamos entrar na presença de Cristo e clamar e pedir ao Senhor misericórdia. Pedir a Jesus, lembra-te de mim, Senhor. Quem sabe você se sente esquecido ou esquecida e você precisa falar: lembra-te de mim, Senhor. E o Senhor responde a você. Uma mãe pode até esquecer de seus filhos, mas eu, o Senhor, o Deus de Israel, jamais me esquecerei de ti. Ele jamais vai se esquecer de você em nenhuma situação. Shalom Adonai, a paz de Cristo, Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Portugal, Canadá, Japão, China, Coreia, África, Índia, Chile, Venezuela, Haiti, Angola, Havaí, Bolívia, Austrália. Deus abençoe Portugal. Deus abençoe todas as nações, o Oriente Médio, aonde chegar essa palavra, no Egito, no Afeganistão, no Iraque, aonde chegar esta palavra, o Senhor está falando: eu não me esqueço de você, filha, e eu não me esqueço de ti, filho. Vamos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, meu Pai amado, meu Pai querido, eu apresento homens e mulheres agora, ao vivo aqui, meu Pai, trazendo essa mensagem, trazendo essa palavra. Uma palavra que possa levantar os caídos, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, restituir os pobres e os carentes. Trazer uma palavra de esperança. Onde houver um problema, meu Pai, entra com a cura, com a libertação. Onde houver uma dependência química, entra com a libertação, meu Pai. Onde houver a impossibilidade, se transformar em possível aquilo que era impossível, porque o Senhor é um Deus que lembra da tua igreja. O Senhor é um Deus que nem na cruz esqueceu daquele homem que clamou ao Senhor. Nem na cruz, quando um ladrão, um preso, um criminoso, um marginal pediu ao Senhor para lembrar dele, o Senhor disse: ainda hoje eu te encontro na casa do meu Pai. Shalom Adonai, boa noite. Uma alegria estar com você. Você que está aqui todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Shalom Adonai. E você que entra hoje pela primeira vez, muito obrigado pela sua participação. Não desliga não. Tem recado de Deus para você. Não desliga não. Tem resposta de Deus para você. É uma palavra diretamente do reino do céu. Amém? O tema de hoje: Senhor, lembra-te de mim. Senhor,
lembra-te de mim. Lucas capítulo 23, versículo 42 e 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão e minha irmã, este homem que não tem nome, mas tem um sobrenome que colocaram sobre ele, o ladrão da cruz. Na cruz existiam dois criminosos, dois homens que quebraram a lei daquele local. E por esse motivo eles foram crucificados. Na cruz eram levados os criminosos, os violentos, os marginais, os ladrões. E foram onde encontraram o seu Jesus, o meu Cristo, que não cometeu crime nenhum, e lançaram Cristo na cruz do Calvário como um criminoso e não cometeu crime. A questão aqui agora é Jesus e o ladrão e Jesus. Em poucas palavras, em poucas horas, este homem reconheceu Jesus Cristo de Nazaré. Em pouquíssimo tempo, crucificado, sofrendo, este ladrão aceitou a Jesus. Enquanto Jesus andou 3 anos com 12 homens, 12 discípulos, discipulados, evangelizados, educados pelo próprio Cristo. E uma multidão seguia Jesus durante os 3 anos. Este ladrão não seguia Jesus, este ladrão não estava ali vendo a multiplicação dos pães e dos peixes. Este ladrão não sentou na ceia para ceiar com Jesus. Este ladrão não estava ao lado de Cristo quando Cristo ressuscitou mortos, fez o cego enxergar, o paralítico andar. Não estava. Este ladrão não foi evangelizado na cruz. Em nenhum momento Jesus fez um apelo para este homem: você me aceita como único Salvador, ladrão? Em nenhum momento Jesus falou a esse homem: traga os seus dízimos e as suas ofertas. Não deu tempo para aquele homem dizimar, ofertar, jejuar, adorar, louvar. Não deu tempo para aquele ladrão nem se ajoelhar perante ao Cristo. Apenas ele ficou aonde ele estava, crucificado, pregado na cruz e humilhado. Naquele momento, um outro ladrão desafiou Jesus Cristo. E este ladrão disse àquele homem que Jesus era o Filho de Deus. Naquele momento, o ladrão lembrou de alguma coisa na mente dele. Algo passou na mente daquele marginal, daquele bandido, daquele criminoso que é chamado de ladrão. Algo aconteceu ali para ele falar: lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha as palavras de um assassino ou de um ladrão, um estuprador. Eu não sei o que ele fez. Ele cometeu algum crime e foi ali. Não sei o nível de criminoso que ele era, mas ele errou em alguma coisa. Mas ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele reconheceu Jesus e tem reino do céu. Enquanto 12 homens que andavam com Cristo durante 3 anos, pela manhã, pela tarde, pela noite, dia de semana, dia de finado, Natal, Páscoa, andava com Cristo. Entre os 12, um resolveu vendê-lo, que foi Judas Iscariote. E Pedro resolveu se esconder e negar a Jesus Cristo. Este ladrão não foi discipulado durante 3 anos por Cristo ali.
mas ele ouviu falar de Cristo em algum lugar. Em algum lugar, alguém falou o nome de Jesus, o Messias, o Emanuel. A estrela, a luz, lâmpada para os nossos pés. E aquele ladrão disse, ainda hoje, lembra-te de mim. Mas, meu pai, é tão lindo isso. E enquanto a multidão que seguiu a Jesus, uma multidão que viram milagres de Jesus Cristo, muitos ficaram de braços cruzados na crucificação, ou rindo, ou zombando, ou se escondendo para não ser reconhecido como amigo, ou seguidor, ou discípulos de Jesus Cristo. A própria mãe de Jesus, Maria, mulher bem-aventurada, ficou parada no lugar. Muitos ficaram olhando a crucificação. Uns sofrendo como Maria, a mãe do Messias, sofreu muito naquele momento. Outros ficaram zombando, gritando, quem é você? Mas aonde estavam aqueles que foram discipulados, evangelizados, que viram a multiplicação de pães e peixes, viu a cura de cego, de coxo, de surdo, de mudo, viu morto ressuscitar e ainda se escondeu de Jesus Cristo. Muitos dos seguidores que estavam ali tinham a sua salvação nas obras. Mas a palavra revela que não é a obra que salva a mim e nem a você. É pela fé que nós somos salvos. Quem sabe, muitos que seguiram a Jesus pensaram, eu estou salvo. Eu segui Jesus. Eu dei o cobertor a quem estava com frio. Eu dei a comida a quem estava com fome. Temos que alimentar os famintos, vestir os que não têm roupa. Temos que fazer isso. Mas isso não nos leva à salvação. O que nos salva não são as obras, mas a fé. Aquele ladrão não tinha boas obras para com Cristo. Era ladrão. Ele fez algo errado perante a Deus e perante as autoridades governamentais. Mas ele na cruz, ele se auto-evangelizou. Ele se auto-aceitou a Cristo. Porque Cristo não evangelizou ele ali. Cristo não abriu a boca para falar, meu filho, eu sou Cristo, eu sou profeta, me aceita. Cristo não falou nada. Cristo olhava o sofrimento dele. Cristo olhava o sofrimento de muitas pessoas que não queriam ele crucificado. E Cristo olhava ser zombado e humilhado. Ao ponto de Cristo falar, Pai, perdoe, eles não sabem o que eles fazem. Mas eu quero falar deste homem agora, deste ladrão. Aceitou Jesus. E Jesus respondeu ao ladrão assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Sabe, irmão, muitos andam com Cristo nas igrejas, lendo a Bíblia, mas não acontece um arrependimento genuíno. Se Pedro tivesse tido um arrependimento genuíno, Pedro não tinha negado a Jesus. Pedro veio realmente se converter, ser transformado após ele negar a Cristo. Pedro não era um homem totalmente convertido. Shalom Adonai, pastora, amiga, irmã, profeta de Deus na terra, pastora Rosinete. Deus abençoe a senhora. Estou lendo a senhora aqui, vendo a senhora dar uma paz ao pastor Castilho, Elisa Espídola, Léa Alves, Rita Cacau, Antônia Almeida, Rosana Martins, muitos assistindo nós aqui agora ao vivo, inclusive a amada profeta
Pastora Rosinete Nascimento, é muita informação para minha cabeça também, pastora, algumas coisas. Shalom Adonai, e seu cabelo, pastora Rosinete, está sendo comentado no céu, tá lindo demais. Deus abençoe a senhora. Voltando à mensagem, meu irmão e minha irmã, muitos que andam com Cristo, negam a Cristo, não se arrependem verdadeiramente. Muitos que participam de ceias, muitos que se vestem de pano de saco, que abrem jejum, que dão dízimos, que dão ofertas, nem todos têm um coração arrependido. Para ter um coração arrependido, tem que reconhecer o Filho de Deus. E para haver reconhecimento, para acontecer reconhecimento genuíno, é necessário arrependimento. Este ladrão, este marginal sem nome, este bandido sem nome, não participou de células, não participou de discipulado, não desceu às águas para ser batizado, não foi batizado nas águas nem no fogo. Jesus em nenhum momento na cruz falou ao ladrão, ao marginal: eu sou Cristo, me aceita. Não, Jesus ficou calado. O silêncio de Cristo foi uma resposta para aquele ladrão, que ele era o Messias e sempre vai ser o Messias. O Messias estava sendo humilhado, calado na cruz, e aquele ladrão falou: lembra-te de mim quando entrar no paraíso, no teu reino. Meu irmão, para um ladrão expressar a palavra lembra-te de mim quando entrarem no teu reino, ele disse: tu és Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, lâmpada para os meus pés, luz do mundo, estrela do amanhã, o Alfa e o Ômega, o eu sou, o leão da tribo de Judá. Ele falou tudo isso em uma palavra: lembra-te de mim. E muitos falam em língua de anjos, muitos profetizam, muitos raspam o cabelo, muitos deixam o cabelo crescer, a barba crescer, anda de pano de saco, sobe em monte, jejua, dá dízimo, dá oferta, anda com saião até o tornozelo, de paletó e gravata, mas não tem coragem, porque não tem tutano espiritual, não tem vida com Deus para falar lembra-te de mim. Para falar lembra-te de mim, tem que reconhecer que Ele é o eu sou, o de ontem, o de hoje e o de amanhã. Você que está aí pensando que está esquecido, pensando que está esquecida, que Deus aposentou para os seus sonhos, que Deus aposentou para os projetos, Deus manda falar você: eu lembro de você, filha, eu lembro de você, filho, eu lembro de você dentro do prostíbulo, eu lembro de você dentro do tráfico de droga, eu lembro de você dentro dos motéis, eu lembro de você dentro das prostituições, do homossexualismo, eu lembro de você dentro do centro espírita, na macumbaria, na feitiçaria. Eu lembro de você quando você adultera seu esposo, quando você adultera sua esposa. Eu lembro de você quando você mente para os seus pais. Eu lembro de você quando você rouba. Eu lembro de você quando você levanta calúnia contra o teu irmão. Eu lembro de você quando você fala mal do próprio Deus. Ele está falando, ele lembra de você em todos os momentos. Ele lembra de você dentro do presídio, dentro do quarto de oração. Ele lembra de você quando você joga o joelho no chão. Ele lembra de você quando você peca. Ele lembra de você quando você obedece. Ele não esquece de você, porque Ele é Deus, o de hoje, o de ontem e de amanhã. Ele está falando a você, Ele está falando a mim: eu não me esqueci de você, eu não te abandonei. Aquele ladrão, ele só falou uma palavra: lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Mulher e homem, pede a Deus hoje para lembrar de você, porque o mesmo Deus daquela cruz já está
estar no paraíso. A questão é saber aonde está você. Quem é você? Como você está perante a Deus? Você quer que Deus lembre-te de você? Se você quer que Deus lembre de você, Deus manda uma profecia para você, que está escrito no versículo 43. Você que gosta de profecia, você que gosta de revelação, a igreja não pode ser sustentada somente com profecia. A igreja é sustentada por Cristo, mas Deus ainda tem as profecias dele. Você que quer a profecia, o versículo 43, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se você não esqueceu de Cristo, se você não abandonou Cristo, se você voltar a Cristo agora, sair do tráfico de droga, se você largar o adultério, se você largar a corrupção agora, se você largar a mentira agora, se você largar de ser falso agora, se você largar o álcool agora, se você largar a prostituição agora, você largar a corrupção agora, você vai ter um encontro no paraíso com Deus. Você será salvo. Deus está falando à terra hoje. Eu lembro de você aonde você está. Este ladrão, este bandido, este marginal que estava na cruz, ele falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu, tu tem reino, Jesus. Tu és o filho de Deus mesmo, rapaz. E muitos dos discípulos, 3 anos, tomando café, almoçando, merendando, jantando, ceando, vendo Deus multiplicar pão e peixe, vendo Jesus curar cego, ressuscitar morto, ainda se escondeu. Este homem aceitou um Cristo que você não viu. Este ladrão aceitou um Cristo que eu não vi, sangrando, humilhado, cuspido, catarrado, chicoteado, crucificado. Este ladrão aceitou um Cristo nu, pelado, nu, espido na cruz, tampando apenas um pouco as partes genitais. Este ladrão aceitou Jesus com a cruz nas costas dele. Esse ladrão aceitou Jesus com a coroa adentrando no cérebro, nas camadas cefálicas. Este ladrão aceitou Jesus sangrando como um bezerro na morte, como um animal morrendo. Ele não aceitou Jesus como Pedro. Ele não aceitou Jesus como Judas, vestido de branco, tomado banho, ensaboado, dentes escovados, cabelos penteados. Este homem aceitou Jesus na maior humilhação que ele passou, que Cristo passou. Esse homem não aceitou Jesus quando ele andava de roupas lindas, alvas, como a neve, no meio das multidões. Esse homem não aceitou Jesus dentro de uma casa, dentro de um hotel, dentro de um templo religioso. Esse homem aceitou Jesus na maior humilhação. Eu e você não aceitamos Jesus na maior humilhação. Eu e você não aceitamos Jesus com a coroa de espinho na cabeça. Nós somos privilegiados, nós somos separados ainda mais. Nós aceitamos um Jesus sem o sangue, nós aceitamos um Jesus sem o sangue descendo da coroa de espinho. Nós aceitamos Jesus sem prego nas mãos, nós aceitamos Jesus ressuscitado. Este ladrão aceitou Jesus humilhado na cruz. Mesmo assim, ele não negou a Jesus. E quantos andaram com Cristo? Andaram com Cristo em boas mesas fartas, andaram com Cristo em bons lugares, em bons rios, em bons milagres, em boas pregações. Esse ladrão não aceitou Cristo na humilhação. Eu quero ver seguir Jesus é na humilhação. E muitos hoje, porque falta dinheiro, porque a roupa está velha, o carro não tem mais, porque não tem casa para morar, quer negar a Cristo. Muitos hoje, porque tem um câncer, porque o marido abandonou, a esposa abandonou, os filhos estão no mundo, quer negar a Cristo. Hoje muitos, porque estão desempregados, querem negar a Cristo. Esse homem não, esse homem estava condenado à morte, ele ia ser morto e ele sabia
sabia que ele ia para o inferno. Como ele sabia? Porque ele disse, quando o Senhor entrar no teu reino. Então ele não sabia que ele ia para aquele reino. Quem é você? Quem sou eu? Será que nós aceitamos Jesus porque nós não vimos a humilhação? Será que se o pastor Castilho estivesse naquela cruz, será que se o pastor Castilho estivesse em frente à cruz, eu ia aceitar um Cristo? Quem sabe você não ia falar quem é você, aonde está você, que poder você tem como discípulo dele, falou com ele, mas aquele não, aquele fez a diferença. Esse ladrão é um dos maiores aceitamentos de Cristo na Bíblia para o pastor Castilho. Esse ladrão, para a minha vida, é um dos maiores exemplos de evangelização de Gênesis, Apocalipse. Esse ladrão é um dos homens mais especiais que eu vi aceitar Cristo, porque o Pedro aceitou Cristo, o Tiago, o Lucas, o Simeão aceitou Cristo em situações diferentes. Largue os barcos e me segue. Houve perseguições, mas até aquele momento eles não tinham sido chicoteados e humilhados. Para eles ter sido decapitado foi depois que viram Cristo. Oh, meu Deus, e meu irmão e minha irmã, quem é você? Você quer Cristo realmente? Então fala com ele hoje. Lembra-te de mim, Pai. Lembra-te de mim, meu Pai. Como o Senhor lembrou daquele ladrão, ele vai dar uma resposta a você. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Que paraíso é hoje para mim e você? Deus não quer sua morte agora. O paraíso é uma terra especial, é um momento especial nesta terra agora. O paraíso para mim e você é um milagre que você espera aqui para ter um pedaço do céu na sua vida, neste planeta. E depois ele te levar para o paraíso que ele levou este ladrão. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aceita Jesus verdadeiramente. Pedro só aceitou Cristo verdadeiramente após negar. Você não precisa mais negar a Cristo. Tem muita gente negando Cristo no altar. Tem muita gente negando Cristo lendo a Bíblia. Tem muita gente negando Cristo dando dízimo e oferta. Tem muita gente pensando que a salvação são obras. Obras não salvam ninguém, irmão. Obras não salvam ninguém. Se obras salvasse, engenheiro civil estava salvo, porque constrói casa, faz prédios, arranha céus. Se obras salvasse, arquiteto estava salvo, porque desenha aviões, desenha grandes projetos. Se obra tivesse salvação, muitos que dão os cobertores, que dão casas, que dão dinheiro, mas não larga a prostituição, estariam salvos. O que salva não são as obras, o que salva é a fé. É a fé que salva a igreja. Eu estou mexendo comigo hoje. Eu quero saber quem sou eu verdadeiramente hoje. Neste culto eu quero saber quem é o pastor Castilho. Se eu realmente falei com ele. Lembra-te de mim, Senhor, para falar. Lembra-te de mim. Tem muitas pessoas que falam. Lembra-te de mim, Deus. Lembra-te de mim, mas não tira o cigarro da boca. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim, mas não larga o adultério. Lembra-te de mim, mas não larga a prostituição. Lembra-te de mim, mas não larga o homossexualismo. Lembra-te de mim, mas não larga a mentira. Lembra-te de mim, mas não larga o vinho com álcool. Lembra-te de mim, mas não larga a arrogância, a soberba, a apostasia. Para falar, lembra-te de mim. Tem que ser como esse ladrão, esse bandido, esse marginal, esse criminoso. Arrependimento, lembra-te de mim. Não adianta pregar em igreja, fazer lives, não adianta fazer congresso e não ter arrependimento. Isso são obras, congressos, cultos em internet, cultos em igrejas, construir vários prédios, abrir centro de recuperação, abrir canal de televisão, abrir rádio, consagrar obreiros e pastores de qualquer jeito. Isso são obras. Se não tiver arrependimento, são obras. O paletó não é fé, paletó é obra. A gravata não é fé, a gravata é obra. O sapato de bico fino não é fé, é obra. O carro bonito não é fé, é obra. Fé é santificação, fé é obediência. Quem falar, lembra-te de mim, não pode adulterar.
Quem falar, lembra-te de mim, não pode se masturbar pensando na mulher de um homem casado. Quem lembra-te de mim, não pode fazer sexo antes do casamento. Lembra-te de mim, não pode andar com os seios pro lado de fora. Lembra-te de mim, não pode andar com a calça colada e desenhando a calcinha dentro. Lembra-te de mim, não pode ficar botando tatuagem no corpo, botando o nome de Deus, enquanto ele fala, não marca o meu corpo para falar. Lembra-te de mim, tem que ter tutano, tem que ter sangue nas veias, tem que ter sangue de Cristo, tem que ter caráter de Cristo. E esse ladrão, esse marginal, na última hora, ele mostrou caráter, ele mostrou temor. Ele disse, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino, porque ele sabia, eu sou bandido, sou ladrão, sou criminoso, estrupador, não estou nesse reino. Mas Jesus disse, você se arrependeu, você se converteu. Aquele ladrão podia fechar os olhos, aquele ladrão podia tentar se esconder na cruz como Pedrão, como Pedro. Aquele ladrão podia falar na cruz, ele é mentiroso, vende o Cristo mesmo, como Judas Iscariote. Esse ladrão não vendeu Cristo, esse ladrão não se escondeu, esse ladrão mostrou o rosto, ele se auto-evangelizou, ele se autodiscipulou, ele falando, lembra-te de mim, porque um dia, em algum lugar, alguém falou, ele é o Messias, mas ele não quis aceitar. Mas naquela hora, eu não sei a distância da cruz, eu não sei os centímetros, eu não sei os metros, eu não sei a distância que ele estava de Cristo, mas ele estava tão próximo do Espírito Santo que ele sentiu a glória de Deus. O Pedro andou 3 anos, Judas 3 anos, negaram, mentiram e se esconderam de Cristo, porque não sentiram o primeiro amor. O ladrão, na primeira encostada, na primeira sentada ao lado de Cristo, ele sentiu o primeiro amor. Pedro só sentiu o primeiro amor depois que negou a Cristo. Você não precisa negar a Cristo mais para sentir o primeiro amor. Tem muitas pessoas, santarrões, santarronas, dizendo que são profetas, que são homens de Deus, mulheres de Deus, porque fala lindo e bonito. Eu conheço analfabeta, eu conheço gente sem dente, que é Deus na terra, em espírito e em verdade, na glória de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Eu quero saber, irmão e irmã, se você tem coragem hoje de falar de novo, sem antes se examinar. Lembra-te de mim. Uma prostituta agora, essa mensagem pode estar chegando a uma prostituta, a um traficante, a um político ladrão, a um político corrupto, a um pastor adúltero, a um cantor gospel que está vendendo o nome de Deus. E ele pode falar, lembra-te de mim. Deus vai lembrar de você, ladrão. Deus vai lembrar de você, homem honesto, mulher honesta, homem ladrão, mulher ladrona. Não importa o seu grau, basta você se arrepender. Este bandido se arrependeu. Este bandido disse, o teu reino, irmão e minha irmã. Tem muitos homens e mulheres que dizem que querem ir para o reino de Deus, mas não larga o reino de Satanás, não larga a ostentação, não larga a luxúria, não larga a ganância, não larga a apostasia. No reino de Deus não tem jeitinho para ficar rico de qualquer jeito. No reino de Deus não é diploma de faculdade. No reino de Deus não é medicina humana. No reino de Deus não é liminar em Supremo Tribunal. No reino de Deus não é preto, não é branco, não é mulato, não é cafuso. No reino de Deus não é quem mora em palácio. No reino de Deus não é quem mora embaixo de ponte. No reino de Deus é como esse ladrão que se arrependeu. Tem muitos hoje que falam, eu sou católico, espírita, batista, neopentecostal, anglicano, presbitério. É tanta coisa, irmão, é tanta coisa. Junta tudo isso, joga no lixo, irmão. Joga essas placas no lixo. Joga a denominação no lixo e fica com o nome de Cristo. A maldição que Satanás lançou na terra foi a mentira da religião. Religião é religar o homem a Deus, só isso. Religião não é religar o homem a
prédio de igreja. Religião em hebraico não é religar o homem a profeta. Religião em hebraico não é religar o homem e a mulher a denominações. É religar mulher e homem ao Pai, Filho e Espírito Santo. Só pode falar, lembra-te de mim, quem larga o pecado. Esse ladrão largou o pecado com prego. Tem gente, meu irmão, que está sem dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro para fazer a feira. Tem gente que está com ordem de despejo, mas não nega a Deus. Tem gente que tem mulher que o marido abandonou. Tem homem que a mulher abandonou, mas não nega a Cristo. Mas tem gente, meu irmão, por qualquer vento, ou um vento fraco, ou um vento forte, nega a Cristo e fica falando, lembra de mim. Deus, meu irmão, só vai lembrar de mim e de você com as palavras desse ladrão. Lembra-te de mim, as palavras de alma. Eu me arrependo, eu me curvo ao Deus do reino. Eu quero o Deus do reino. Para de se enganar a você mesmo. Não se engane. E não engane as pessoas. Como pode igrejas, pastores, ministérios comemorar Natal vestido de Papai Noel? Como pode um pastor se vestir de Papai Noel? Um cristão se vestir de Papai Noel? Eu já me vesti no meu tempo de ignorância. Como pode uma igreja que cobra para o povo entrar? Como pode esses pregadores que falam só de teologia, de prosperidade? Traz o seu carro, traz o seu dinheiro para entrar no reino de Deus. Tem que ser lembrado por Deus. Quem não se arrepende não entra no reino. Quem adultera e não se arrepende não entra no reino de Deus, igreja. Não adianta mentir. O evangelho é esse que eu estou pregando. É esse que a pastora Rosinete prega. É esse que outros pastores e pastoras da terra estão pregando. Um evangelho da cruz, da salvação. Volta, meu irmão. Volta ao primeiro amor. Este ladrão, este bandido recebeu o primeiro amor com prego. Deus tem te dado ainda água para beber. Deus tem te dado um pão com manteiga e um pão com ovo. Deus tem te dado um vale transporte para entrar no ônibus ou no metrô. Deus tem dado a você alguém para te dar uma carona e te levar em um hospital, em um trabalho ou na igreja. Deus ainda tem dado alguém para te dar um sapato, uma roupa. Deus ainda tem levado alguém para lhe dar um cobertor nas noites frias. Deus ainda tem enviado alguém para te dar um peixe, para te dar um remédio, para te dar um beijo. E você nega Jesus? Este ladrão estava humilhado, morto, crucificado ao inferno para Satanás. Ele não pediu a salvação. Ele não disse, eu me arrependo aqui agora, Jesus. Ele não falou em línguas estranhas. Ele não disse, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo. Ele só reconheceu o teu reino, o teu reino. Se você reconhece o reino de Deus, você não mente. Se você reconhece o reino de Deus, você não faz levante contra as pessoas. Se você reconhece o reino de Deus, você não divide relacionamentos. Se você reconhece o reino de Deus, você não casa com amante. Se você reconhece o reino de Deus, você não adultera. Você que está no adultério, que está com amante, que está na maior esculhambação, na maior orgia, Deus está falando, tem tempo ainda para você falar comigo. Lembra de mim. Lembra de mim. Irmã Rita está falando com o apóstolo Rubem. Ele prega esse evangelho. Amém. Amém. Pastora Vilma. Amém. Amém. Levante homens, levante mulheres na terra para ensinar o evangelho do lembra-te de mim. Apóstolo Rubem Cavalcante, pastora Vilma Cavalcante, continue a pregar, pastora Rosinete, pastora Marluce e muitos outros que estão aqui, homens e mulheres que estão aqui. Ensina a igreja, lembra-te de mim, para pedir a ele, lembra-te de mim. Tem que falar, tchau amante, tchau cigarro, tchau crack, tchau maconha, tchau cocaína, tchau roupas de nudez, tchau biquíni depravado, tchau gestos obscenos, tchau palavras, palavrões, palavras torpes, tchau imagens de gesso, de pau, de pedra, de madeira, de ombro, de bronze, de ouro, de vidro, de areia, de cimento. Tchau,
tchau, pecado, porque eu fiz a oração que salvou um homem. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Tem pessoas que oram o Pai Nosso. Tem pessoas que se ajoelham, acende vela, faz tanta coisa, mas não renuncia ao pecado. Para Deus lembrar de mim, de você, tem que ter renúncia, igreja. Tem que ter abandono de fazer tatuagem em corpo. Como pode um cristão, em sã consciência, falar que vai botar I love Jesus, eu te amo, Jesus, com tatuagem? Ele não vai lembrar de você. Para ele lembrar de você, você tem que falar: a tatuagem que eu fiz eu me arrependo. Você não precisa arrancar o teu braço, tua perna, aonde você tatuou. Você só precisa mostrar às pessoas: não lembra da tatuagem em meu corpo, mas como ela era. Lembra da tatuagem do meu corpo como fruto de arrependimento, porque eu não posso marcar o meu corpo. Para falar lembra-te de mim, tem que deixar a arrogância, a prepotência, a falsidade. Para falar lembra-te de mim, tem que deixar de ser amante, deixar de destruir casamento, de destruir famílias. Para falar lembra-te de mim, tem que parar de roubar dízimos e ofertas. Para falar lembra-te de mim, tem que parar de cobrar para adorar, parar de cobrar para pregar. Para falar lembra-te de mim, larga a maçonaria, largue a macumbaria, largue a reencarnação, largue o adultério, largue a vaidade, largue a arrogância, largue a prepotência. Para falar lembra-te de mim, você tem que lembrar quem é Ele. Para falar lembra-te de mim, você tem que reconhecer e lembrar você e aos teus que Ele é o de ontem, o de hoje, o de amanhã e de o eternamente. Para falar lembra-te de mim, você tem que parar de ter medo de morte. Para falar lembra-te de mim, você tem que parar de esperar que a sua força é em carros e em cavalos. Para falar lembra-te de mim, você tem que apenas reconhecer: eu te amo, eu te obedeço e quero estar no teu reino contigo. Meu irmão, de Gênesis a Apocalipse, cada um tem o seu herói na Bíblia. Eu tenho alguns. O maior é Deus, Senhor, Jesus. E tem Moisés e Abraão. Mas esse ladrão sem nome, esse homem para mim é um grande herói na Bíblia. Esse homem não estava na ceia com Cristo. Esse homem não partiu o pão e botou num copo com Cristo para beber. Este homem não estava quando Cristo disse: não durmam, que eu vou ter que orar. Esse homem devia estar praticando algum ato ilícito, mas só porque ele encostou no madeiro de Cristo. Ele nem tocou no madeiro, que a Bíblia diz: ele não tocou. O madeiro dele, a cruz dele, estava perto. Eu não sei a distância. Ele sentiu o Espírito Santo. Quantas pessoas vão às igrejas e não conseguem sentir o Espírito Santo? E dizem que sente, outro sente e peca. Como pode sentir o Espírito Santo e botar o cigarro na boca? Como pode sentir o Espírito Santo e beber vinho com álcool? Como pode beber o Espírito Santo e se masturbar pensando em alguém? Como pode beber o Espírito Santo e adulterar, ser amante de homem casado, de mulher casada? Como pode sentir o Espírito Santo e assinar uma certidão de casamento vítima de um adultério? Como pode sentir o Espírito Santo e ficar rico de forma corrupta? Como pode sentir o Espírito Santo e corromper alguém para passar em um vestibular, em um concurso público? Como pode sentir o Espírito Santo e oferecer uma propina a um policial e a um fiscal? Como pode sentir o Espírito Santo e manipular as pessoas? Não tem como sentir o Espírito Santo. Quem sente o Espírito Santo, sente-se lembrado, não se sente esquecido, sente-se honrado e será salvo. Este bandido era um marginal. Eu não sei a ficha dele. Eu não sei o crime que ele cometeu. Quem sabe ele roubou apenas uma galinha, porque Cristo não cometeu nada e foi à cruz. Quem sabe ele estrupou? Quem sabe ele matou? Quem sabe ele roubou? Quem sabe ele mentiu? Mas ele era um bandido.
E ele disse: lembra-te de mim no teu paraíso, no teu reino. Ele reconheceu. Você reconhece o reino de Deus, mulher? Você reconhece o reino de Deus? Você vai saber se você reconhece agora. Se você não anda nua, se você não anda seminua, se você não anda seminu, se você não anda com indecência, com imoralidade, com luxúria, se você não anda mentindo, se você não anda bebendo vinho, se você não anda adulterando, se não você não anda fazendo gestos obscenos, se você não anda falando palavrão, se você não anda se prostrando a falsos deuses, você tem o Espírito Santo. Mas se você faz tudo isso, e pior ainda, você não tem o Espírito Santo, você é crente de obra, você é evangélico de obra, você é pastor de obra, você é profeta de obra, você é evangelista de obra, você é missionário de obra. Para você ser profeta, evangelista, missionário, pastor, atalaia, apóstolo, bispo, presbítero, diácono, você tem que ter fé. Fé! Aí tem a oração, lembra-te de mim. Tá cheio a igreja de crentes de obras. Crente de obra sai em escândalo. Crente de obra é comprovado a corrupção. Levaram Jesus ao escândalo. Levaram Jesus ao maior escândalo da humanidade. Mas ninguém conseguiu provar que ele era bandido. Quando um cristão não consegue provar, só é falsificado as provas, Deus não esqueceu dele. Como é que Deus vai lembrar de um crente se masturbando, como de um crente em um motel, de um pedófilo? Não vai lembrar não. Quem vai lembrar é Lúcifer, é o capeta, é o demônio. Deus só vai lembrar quem se arrepender. Deus só vai lembrar quem obedecer. Esse preso, este bandido, não foi missionário que salvou, não foi obreiro que salvou, não foi pastor que salvou. Foi ele mesmo que reconheceu: você é Cristo. Você tem reino, rapaz. Lembra-te de mim quando chegar lá. Jesus está falando a você agora. Não importa o pecado que você esteja. Se você está na obediência, amém. Se você está no pecado, se arrependa agora. Se você estava perto de cheirar de novo a cocaína, usar a heroína, ou cheirar pedra de crack, usar a maconha, botar um cigarro na boca, beber vinho com álcool, que muitos pastores hipócritas, cara de pau, tá indo no vinho. Nem todos, mas muitos pastores estão no vinho. Lembra-te, pastores, o que a mãe do rei Lemuel fala lá em Provérbios: não é digno do rei beber bebida forte. Deus te fez rei, homem. Deus te fez rainha. Deus deixou você sair de escravo, de vinho, de pecado. Se você quer orar por tua igreja, se você quer salvar o teu rebanho, começa pelo altar, lembrando quem é você. Lembrando tua vida de santidade. Eu tenho que lembrar minha vida de santidade. Lembra-te para falar, lembra-te de mim, Senhor. Não pode calar as mulheres na igreja. Tem muitos homens loucos que leram tanta Bíblia, com chamados lindos de Deus, que ficaram endemoniados, querendo calar as mulheres na igreja, querendo calar as mulheres dentro do casamento. Para Deus lembrar de você, homem, você tem que lembrar que tua mulher, que tua filha, que tua empregada em casa tem voz ativa. Eu quero lembrar você, homem, que é machão, você, pastor, que é valentão, mas é um covarde, que cala a tua mulher em casa, cala a tua mulher no ministério, cala as mulheres na igreja. Eu quero dizer a você que Deus não calou uma serviçal, Deus não calou uma empregada, Deus não calou uma secretária do lar. A secretária de Naamã foi uma empregada, foi uma serviçal, foi empregada doméstica, que nem carteira assinada tinha, nem INSS tinha, nem FGTS tinha, nem Bolsa Família tinha, nem plano de saúde tinha. Foi ela que foi a voz ativa naquele palácio. Leva o general, leva o meu general Naamã, que tem um profeta. Pense, se Deus calasse uma mulher, Naamã ia ser curada onde? Seu pastor radical, seu pastor machista.
Tu és covarde, quer calar mulher, não pode calar mulher. A mulher que tem que se calar é a mulher tola, como o homem que tem que se calar é o homem que não lembra que as mulheres são profetas de Deus na terra. Eu queria ver quem foi o homem que calou Débora. Não existiu na terra, porque Deus lembrou de Débora. Deus vai lembrar de você, mulher, nessa humilhação. Deus vai lembrar de você, mulher, nesse abandono em seu lar pelo seu marido. Deus vai lembrar de você, marido, pela mulher que lhe abandonou. Deus vai lembrar de você, papai e mamãe, que seus filhos te abandonaram. Deus vai lembrar de você, filhos, que seus pais te abandonaram. Mas lembra-te de orar sim. Lembra-te de mim no paraíso. Lembra-te de mim no céu, Pai. Lembra-te de mim na glória. Quem sabe você hoje está como aquele ladrão, humilhado, crucificado, sofrendo, e ninguém vai lhe tirar da cruz. Mas Jesus disse: oh, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Você que está obedecendo a Cristo, você que não negou a Cristo, e você que estava no pecado, na orgia, vai voltar a Cristo agora. Hoje ainda você vai encontrar com Cristo no paraíso da sua fé, no paraíso da santificação, no paraíso da obediência, no paraíso da fidelidade de Deus. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, dia 23 de maio, ou o dia que lhe chegou essa mensagem, hoje você vai estar com Jesus. Hoje você vai estar com Cristo. Hoje você vai estar com Deus. Hoje você vai estar com o Pai, Filho e Espírito Santo. Esta humilhação, este prego, estas cuspidas, esses abandonos, esses dedos em seu rosto, está saindo hoje, porque hoje você encontrou Cristo. Hoje você vai encontrar o paraíso com Deus, o paraíso no seu casamento, o paraíso nos seus filhos, o paraíso no seu marido, o paraíso na sua esposa, o paraíso no seu emprego, o paraíso na sua empresa, o paraíso na sua saúde, o paraíso nas suas finanças, paraíso no seu ministério, paraíso no seu relacionamento, paraíso na sua vida. Hoje tem paraíso de Cristo em sua vida, porque você disse: lembra-se de mim, eu larguei o cigarro, larguei o pecado, larguei a dúvida, larguei a orgia, larguei a idolatria, eu estou no paraíso com Deus. Nesta terra que és do maligno, ainda tem encontro no paraíso com Cristo. Aquele bandido, aquele ladrão encontrou o paraíso dele da dor. Você que está obedecendo aí, ó, você que está pagando um preço de obediência, está sendo humilhada, seu ministério está sendo perseguido, estão querendo acabar com o teu chamado, com o teu ministério, estão querendo fechar sua empresa, estão querendo tirar o seu emprego, não estão querendo te devolver o teu emprego, não estão querendo te dar sentença na justiça, estão querendo acabar com suas finanças, com sua saúde. Mas você lembra de Cristo, como esse ladrão. Ele lembrou, naquele dia ele encontrou com Cristo no paraíso. Volta a lembrar hoje, filha. Volta a lembrar hoje, pastor Castilho. Volta a lembrar hoje, família Castilho. Volta a lembrar hoje, igreja. Volta a lembrar hoje, Brasil. Volta a lembrar hoje, Estados Unidos. Volta a lembrar hoje, Alemanha, Canadá, Rússia, Jerusalém, capital de Israel, Índia, Angola, Japão, Venezuela, as nações. Volta a lembrar que Cristo tem reino. Este homem reconheceu reino. Os discípulos, se tivessem reconhecido o reino, não tinha vendido Cristo, não tinha se escondido de Cristo e não tinha abandonado Cristo. Se Tomé tivesse reconhecido paraíso, reino, não tinha pedido uma prova que era ele. Não peça prova que ele existe. Não peça prova que ele é Deus, que ele é Cristo. Só peça para ele se manifestar sobre a sua vida, como ele se manifestou na cruz para aquele preso. Quem sabe hoje o mundo botou você na cruz, como botaram Jesus injustamente. Quem sabe botaram você na cruz como botaram esse bandido, porque você pecou alguma coisa, mas você está se arrependendo, e a justiça do mundo não tem perdão, não tem misericórdia, é morte. Jesus está mandando entregar esse recado a você. Você lembrou de Cristo pregado, aquele homem lembrou de Cristo, humilhado na cruz. Você está lembrando de Cristo hoje humilhado? Humilhada?
Você está lembrando de Cristo hoje sem dinheiro? Você está lembrando de Cristo com dinheiro? Você está lembrando de Cristo honrado, exaltado? Você está lembrando de Cristo sem marido, sem mulher, sem poder gerar filho? Você está lembrando de Cristo sem poder pagar os compromissos em dias? Você está lembrando de Cristo porque você não vê mais nada, não tem mais ninguém para te ajudar, mas você lembra dele? Você vai encontrar ele agora. Você vai encontrar ele no paraíso agora, aí na sua sala, no seu closet, na sua cozinha, no lombo de um animal, na bicicleta, no metrô, no trem, no banheiro, sentado sobre o vaso sanitário, sentado sobre o bidé, sentado no piso do chão, chorando. E ele fala: eu lembrei de ti agora, como eu lembrei daquele ladrão, e eu vou te dar vitória no paraíso meu hoje. Do paraíso te Deus, houve salvação para aquele ladrão. Está chegando bênção para a sua vida. Você que se arrependeu agora, você que largou as armas, o tráfico, a prostituição, vá no espelho agora, mulher. Você que está assistindo esse culto ao vivo ou gravado, mulher, sexo feminino, vai no espelho agora com seu tablet. Vá no espelho agora com seu telefone. Olha como é que está o desenho de sua roupa. Está aparecendo os seus seios. Lembra-te que Deus não quer a sua indecência. Feche o colo de seus seios. Vá no espelho agora. Olhe como está o desenho da sua roupa íntima atrás. Veja se sua calça colada está desenhando na frente suas partes íntimas. Se você está assim, você não está lembrando que ele é rei. Você, homem, olhe para essa mulher que está ao seu lado agora. Veja se ela é fruto de adultério. Você não está lembrando que ele é rei. Você, mulher, que está com o homem agora, veja se não é fruto de adultério. Você não está lembrando que ele é rei. Você que está com cigarro, com a droga fazendo uma tatuagem, você não está lembrando que ele é rei. Se arrepende disso tudo, que você vai lembrar como esse homem lembrou, verdadeiramente, que Jesus é rei. Essa é a palavra que Cristo tem para a sua vida. Lembra-te de mim, Senhor. E hoje ainda, você que se arrependeu, e se há em mim não passou castilho, algo que não apraz a Deus, lembra-te de mim, Senhor, no paraíso, e me limpa agora. Ele vai me limpar agora, o pastor Castilho agora. Meus filhos, a minha mulher, minha futura nora, minha mãe, meu sogro, minha sogra, os meus parentes, e você, os meus irmãos, os sobrinhos, os primos, os tios e as tias. Lembra-te de Cristo agora. Lembra-te do que você está fazendo agora. O que você faz agora agrada a Deus? Aquilo que você quer conquistar, este emprego, esta empresa, este homem, esta mulher, pagar os débitos, comprar um carro, uma casa, vender, é de forma lícita, Deus vai lembrar de você. Se é de forma corrupta, Satanás aqui vai lembrar de você. Mas se você se arrependeu agora, não importa o pecado, não importa, se arrependeu agora e disse: lembra-te de mim. Ele disse: filho, eu já estou no paraíso, agora eu quero você. Eu te amo, meu irmão e minha irmã. Eu te amo em Jesus Cristo de Nazaré. O Brasil que nos acompanha agora, temos acompanhado um momento muito difícil. Foi profetizado aproximadamente há 2 anos aqui na nossa igreja que o Brasil iria passar por dificuldade muito grande. E Deus revelou isso a outros homens e mulheres na terra, em outras nações. Esta greve do caminhoneiro é algo de Deus na terra. É a mão de Deus sobre os caminhoneiros. Deus está usando os caminhoneiros, homens que correm risco nessas estradas do Brasil. Deus está usando pai de famílias para mostrar a um governo que eles são gente. Essa greve do caminhoneiro é para lembrar o governo. Lembra-te, governo federal. Lembra-te, governo estadual. Lembra-te, governo municipal. Lembra-te, Ministério Público. Lembra-se, Judiciário. Lembra-se, Executivo. Lembra-se, Legislativo. Que os caminhoneiros são homens, são seres humanos. Lembra-te. E eu oro agora por todos os caminhoneiros
no Brasil e no mundo. Senhor, lembra-te de todos os caminhoneiros que não sabem mais o que fazer. Se paga a prestação do caminhão ou se dá comida à família e paga os compromissos em casa. Lembra-te dos caminhoneiros, Pai, desses pais de famílias, muitos heróis das estradas brasileiras que atravessam fronteiras e países e estão sendo massacrados por governos corruptos e imorais. Lembra-te, Deus, dos caminhoneiros. Lembra-te, Deus, dos taxistas. Lembra-te, Deus, dos enfermeiros, dos pedreiros. Lembra-te, Deus, dos marceneiros. Lembra-te, Deus, dos garis, das enfermeiras. Lembra-te, Deus, dos oficiais de justiça. Lembra-te, Deus, dos advogados, dos médicos, dos promotores, dos juízes e dos políticos. Lembra-te, Deus, do exército, dos policiais federais, militares, civis e municipais. Lembra-te, Deus, dos empregados e desempregados. Lembra-te, Deus, dos motoristas de ambulâncias, dos taxistas. Lembra-te, Deus, dos cobradores de ônibus, motoristas de ônibus, pilotos de aviões, de navios, submarinos, de ferryboats. Lembra-te, Deus, dos camponeses, dos agricultores. Lembra-te, Deus, da humanidade que sofre. Lembra-te, igreja. Lembra-te de Cristo agora, como esse ladrão, que o paraíso vai te encontrar agora. Lembra-te, Jesus, daquele que está com câncer, está morrendo. Lembra-se daquele que está em fim de vida na AIDS, na leucemia, na diabetes. Lembra-se, Deus, daqueles que estão nas cadeiras de rodas, nos manicômios. Lembra-te, Deus, daqueles jovens, homens e mulheres que estão em centros de recuperações por dependências químicas. Lembra-te, Deus, dos traficantes, dos homossexuais. Lembra-se das prostitutas. Lembra-se dos macumbeiros, dos babalorixás. Lembra dos espíritas, dos católicos, dos pentecostais, dos batistas, assembleianos, presbiterianos. Lembra-te dos budistas. Lembra-te dos muçulmanos, dos ateus, dos gospels e dos cristãos. Converte todos, meu Pai, em um só momento. Mas, igreja, lembra-te de Cristo como esse ladrão lembrou, que tu vai ter paraíso na sua casa e eu na minha casa. Que Deus abençoe a você, que Deus guarde a sua família, que Deus guarde a sua saúde. A irmã Verusca, em Vitória da Conquista, clamamos no momento da palavra pela restituição, pela cura da saúde da irmã Verusca, mãe de Tarcísio, se encontra enferma. Meu Deus, cura Verusca, meu Pai. É uma mãe de família. Tire essa doença da vida dela, que ela vai amanhecer curada com a lembrança do Deus de Israel. Lembra-te, Verusca, que Deus não esqueceu de você. Lembra-te, mulher. Lembra-te, homem, você que está aí assistindo, humilhado e humilhada, desempregado, com os débitos, doentes, não sabe o que fazer. Lembre de Cristo hoje. Tem paraíso chegando na sua vida. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Jesus não voltando, vamos lembrar que sexta-feira, estaremos aqui reunidos, lembrando dele, e por ele são todas as coisas. Shalom Adonai, Deus vos abençoe. Compartilhe esse culto para muitos lembrarem de Cristo Jesus. Eu te amo em Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, Jesus. Deus guarde a sua vida e a sua família, a sua casa. Jesus te ama. Não se esqueça disso. Ele te ama muito.